Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristal FM. Eu sou o psicólogo Djalma Lopes e hoje apresento o nosso quarto programa Momento da Psicologia, com o tema Novas Configurações Familiares. Trata-se de uma reflexão sobre os diferentes tipos de famílias que temos no mundo atual. Assim, eu dividi em 5 tópicos. O primeiro tópico, eu apresento os aspectos históricos das famílias de séculos atrás. O segundo tópico, eu falo sobre o conceito de família. Já no terceiro tópico, apresento as configurações ou formatos de famílias. No quarto tópico, eu trago uma reflexão sobre o papel da família. E no quinto e último tópico, eu abordo alguns problemas muito comuns, vividos no seio das famílias e problemas que merecem a intervenção penal, porque são problemas que se relacionam com atitudes criminosas, como a violência doméstica, a pedofilia, o infanticídio, o cárcere privado. Pois bem, vamos falar um pouco desses pressupostos históricos da família. Olha só, existiam modelos diferenciados de família no surgimento do ser humano na Terra, a família primitiva. Mas a maior parte dessas constituições familiares de muitos séculos atrás tinha como característica essencial a proteção e a segurança mútua. Ou seja, a família se constituía para exercer uma proteção entre si e segurança. Ou seja, eu tinha uma quantidade de filhos diante da minha necessidade de subsistência e de proteção. Então, as uniões entre homem e mulher em épocas remotas aconteciam mediante esta necessidade, assim como a quantidade de filhos. Por exemplo, um homem e uma mulher poderiam se unir e ter, 15 filhos, 20 filhos ou apenas 10, conforme a necessidade desse pai, que o homem estava no centro da família, exercendo total poder e subordinando mulher e filhos, mediante uma necessidade que ele considerava especial. Pois bem, essa ideia de família ela vai se alterando ao longo dos tempos. E nessas épocas das primeiras civilizações, como por exemplo os povos assírios, os hindus, os gregos, os egípcios e os romanos, eles compreendiam a família como uma instituição muito ampla, porque eram muitos filhos, e poderia até ter não só muitos filhos, mas mais de uma esposa, e também hierarquizada. Quem era o chefe, com total poder de mando sobre todos da família. Entendeu? Então, essa questão hierarquizada era tão forte que esse grande pai aí determinava até quem poderia ser expulso daquela família. Poderia expulsar um filho, poderia até condenar um filho à morte. Então, a família, ela tinha esse aspecto aí que hoje em dia não cabe, essa coisa hierarquizada, um manda sobre todos, essa questão da igualdade hoje em dia não permite isso. Bem, foi uma reflexão bem breve aí dos pressupostos históricos da família, apenas para a gente compreender que a família de épocas, de séculos e séculos atrás, ela se constituía pautada nessa necessidade de subsistência, de proteção e segurança. Ao contrário de hoje, em que a família se pauta dentro de um fundamento de afeto e de amor. Então, pensando no conceito de família agora no segundo tópico, nós podemos dizer, existe um psicanalista aí que já morreu, Jacques Lacan, que ele dizia que a família ela
tinha uma função primordial na transmissão da cultura. Então, a família era a primeira sociedade que transmitia a educação, que transmite, né, a educação, que estabelece a questão da repressão dos instintos para tornar os filhos civilizados, né, que fornece também a aquisição da língua materna. Então, entende-se aí, desse psicanalista Jacques Lacan, que a família é o primeiro núcleo influenciador do ser humano. E ela é uma das primeiras instituições que fará um sujeito no mundo. Não é? A família ela vai constituir nós, os filhos, né, no mundo. Bem, nós não podemos considerar que exista apenas um conceito único de família, né, em decorrência de vários contextos de cada época, em decorrência de várias culturas, né, a antropologia está aí, né, a antropologia estuda o comportamento, a formação dos povos na humanidade, né? Ainda hoje você encontra aí em algumas tribos na África, os povos, por exemplo, da Antártida, os esquimós, eles têm formações familiares que existem algumas regras ali que fogem muito às nossas. Bem, assim a gente pode dizer que a família deixou de ser o núcleo econômico e de reprodução, que era da antiguidade, como eu falei há pouco tempo, né? Ter bastante filhos para ajudar na produção, na alimentação, na manutenção, na subsistência daquela família, né? Ou ter uma família para reproduzir, né? Apenas para procriar. E aí isso sai de cena, porque o século atual, já desde alguns séculos atrás, essa família vem sendo o espaço do afeto e do amor. E aí começa a surgir novas e várias representações sociais em relação à família. Então, a família também é considerada o principal modelo de agrupamento humano, cuja finalidade é organizar a sociedade. Como assim? A sociedade, as famílias organizam a sociedade. Quem é a sociedade? É constituída por pessoas. Todas as pessoas devem ter uma família de alguma forma, não é? Então, as necessidades dessas famílias, né, dessas pessoas, vai construindo e organizando a sociedade, porque se impõe necessidades de educação, de alimentação, de segurança, direitos e deveres, porque a vida em grupo, para ser civilizada, para não sermos selvagens, um matando o outro, né, nós tivemos que nos civilizar. Então, aquelas pessoas que compartilham vínculos afetivos, consanguíneos, vínculos patrimoniais, né, que estão ali unidos em um lar, eles têm agora novas formas de conceituar a família, né? Quando eu falei aqui esses laços patrimoniais, é porque a família ela constitui bens, né? O pai compra uma casa, o filho pode comprar um móvel para dentro de casa, a mãe pode exercer uma atividade remunerada que também sustenta essa família. Então, esses laços patrimoniais são os bens que aquela família produz. Então, como eu falei, a família é a unidade base da sociedade, não é? E a família, quando se atinge uma família, está se atingindo quem? O próprio Estado. Porque foi a partir da família que nasceu o poder do Estado. Quando eu falo que a família ela tem a finalidade de organizar a sociedade, né? Essa ideia de organização vem do surgimento de políticas públicas, de normas, de leis, que vai organizar a vida em sociedade. Várias leis penais contra infanticídio, contra a violência doméstica, pedofilia, uma série de coisas, né? O direito à saúde, com o SUS, aí, o Sistema Único de Saúde, tudo isso o Estado, sabendo da importância da família, ele cria diversas leis, né, para organizar essa sociedade. Então é a partir da
formação de núcleos familiares, que surge o Estado. Se alguém atinge uma família, qualquer pessoa daquela família, seja uma tentativa de assalto, um assassinato, um crime de calúnia, de injúria, etc., quando atinge aquela família, atinge o Estado, porque família e Estado estão intimamente ligados. Espero que vocês tenham compreendido aí. Bem, esse modelo tradicional de família, né, constituída por um homem e uma mulher, unidos pelo casamento, com filhos, não representa mais os desejos da nossa sociedade. Então, a família não está mais, né, fundada nessa ideia de vou constituir uma família para procriar, para ter filhos, para trabalhar e me ajudar. Até que existe alguém pensando isso, né? Mas hoje em dia não está mais também enfatizada essa questão do casamento, né? Há tantas mudanças sociais, problemas econômicos, né? A globalização das culturas, que muitas culturas vai perdendo a partir dessa globalização, né? Todo mundo sabe como é a cultura que acontece na China, nos Estados Unidos. Esses grandes países capitalistas, principalmente, interferem na nossa cultura, na cultura de vários países aí, né? Tentando modificar o comportamento, a forma de pensar das pessoas. E aí isso impacta nessas mudanças, né, sociais, nas mudanças da instituição família. Então a gente vê novas formas de afetividade, de solidariedade, né, de democracia, as ideias de igualdade, essa ideia de liberdade, a ideia de humanismo, né, esse princípio da dignidade humana, começam a fazer parte dessa nova compreensão do que é família. Então a família ela tem uma função primordial de acolher e dar afeto, né? Então assim, seria uma percepção a maior proteção da pessoa humana deveria vir de onde? Da própria família. É aquela história, como eu falei, o desejo de ser pai, o desejo de ser mãe, que eu falei em programas anteriores, né? Ela tem que estar aí bastante forte para você edificar uma família, porque é isso que vai dar a cada um dos seus filhos um sentimento de integralidade, um sentimento de segurança, um sentimento de que eu pertenço aos meus pais, que eles me amam, e aí eu ter uma melhor saúde mental diante da vida. Então, a sociedade atual, né, ela apresenta um misto de diversos tipos de famílias, né, mas todas elas buscam a questão da igualdade de direitos. Então, assim, como conceituar a família da atualidade, né? Nós poderíamos dizer, e aí eu estou pegando aqui alguns autores da linha do direito, não vou mencionar aqui, que a família atual seria aquele grupo de pessoas que estão interligadas, convivendo sobre o mesmo teto, independente do sexo desses pais, que afirmam uma amplitude de formas, de configurações, possibilitando uma união familiar. Então, a gente adentra agora, né, para falar sobre as configurações ou formatos de famílias, o tópico 3. Olha só, talvez muita gente não tenha conhecimento, mas eu vou apresentar aqui 8 configurações, 8 formatos de família que nós temos na atualidade. O primeiro é a matrimonial, muito conhecido, que é aquela formada por um homem e uma mulher através do casamento, com grande influência de ideologias religiosas, né? E aí a ideia dessa formação de família surgiu como forma de preservar um padrão de moralidade de uma época, né? E também de manter a reprodução humana. E aí, um homem e uma mulher se uniam, jamais esse casamento pode ser dissolvido. Existe também uma ideia de dívida conjugal, né? O homem deve à mulher, a mulher deve ao homem, não podem se separar. E a prática sexual seria um dos deveres obrigatórios do casamento, porque a questão da igreja e até do Estado, né, edificou essa ideia de que você se une para
procriar dentro dessas concepções de moral e de manter uma ordem social vigente daquela época. Agora, é claro, se um dos cônjuges, marido e mulher, fosse estéril ou impotente, o casamento poderia ser anulado, né? E isso demonstrava como era tão forte essa necessidade de procriar para se constituir uma família. Então, o casamento aí, ele era uma forma de constituir, consolidar e dar continuidade a uma perspectiva de vida daquela época. Não havia uma ênfase na importância do amor e do afeto naquelas relações familiares, porque a maior relevância estava dada ao estado civil de casado, né? Não vou dizer década, mas século sim. O século XX, por exemplo, né? De 1901 a 2000. Então, quantas pessoas assim, aquela mulher não casou, 30 anos, olha, mulher solteira. Então isso era, né? A mulher se separou, né? Então aquele homem não tem família, ele é o que? Um maloqueiro, né? Então existia todos esses estereótipos aí. E veja só, em 1916 surgiu o primeiro Código Civil brasileiro, que apontava como era a família daquela época: matrimonializada, casados, patriarcal, a lei do pai, né? A hierarquia heterossexual. Então, com a evolução dos tempos, né, essa família foi tomando novas configurações, porque surgiu aí a questão existia o desquite, né? Mas o desquite não permitia outro casamento. Só com a lei do divórcio, em 1977, que pôde-se, né, se separar aí e a pessoa ter um novo casamento. O segundo tipo de família é a chamada informal. Informal diz respeito àquelas pessoas solteiras que se uniram e, no decorrer de um tempo, constituíram família. Era considerada como uma relação adúltera, porque aquelas pessoas ali, elas não estavam casadas de forma legal, apenas se uniram. Então, hoje em dia também ainda existem essas famílias informais, mas não tem mais esse termo, que é uma relação adúltera, porque são duas pessoas solteiras que se uniram e formaram uma família. Independente de qualquer documento, a lei reconhece. A terceira forma de família chama-se homoafetiva, que é aquela que é formada por dois homens ou duas mulheres, né, casados ou não, mas que hoje em dia perante o juiz é possível confirmar esta relação aí, principalmente na partilha de bens, e também pode fazer a adoção de crianças, que é um tipo de família que gera ainda muita discussão na sociedade. A família monoparental, a quarta, é aquela formada por um pai com seus filhos, ou uma mãe com seus filhos, ou a produção independente, ou aqueles que por divórcio ficaram sozinhos com seus filhos, né? Ou porque o companheiro faleceu e a pessoa ficou viúva, né? Então, monoparental, mono uma, parental um dos pais, né? Uma pessoa ficou como sendo pai. A quinta forma é a anaparental. Ana quer dizer sem pais. Ana sem, parental pais, ou seja, é quando você tem família sem pais. E aí é um formato em que às vezes o filho perdeu pai e mãe, morreram, ficou só dois irmãos constituindo aquela família. Existem casos que falece pai e mãe, e aí a família passa a ser apenas dois irmãos, ou uma prima e um tio, né? A outra família, a sexta, é a pluriparental. Que família é essa? Vários, parental, vários pais. Ou seja, sabe quando as famílias, os pais se separam e constituem outras famílias, e aí levam para aquele segundo casamento os filhos que já tinha, junta com os filhos do novo relacionamento. E aí é pluriparental. A família do tipo paralela, né, é aquela conhecida como uma relação de adultério, porque é uma relação extraconjugal, ou seja, um dos cônjuges aí que são casados,
construíram uma nova família fora do casamento, né? Tiveram uma relação com a qual tiveram filho, por exemplo, e aí passa esse outro, né? Esse concubino ou concubina passa a ter direito aos bens, né? Daquele casal ali que estava realmente casados. Então, desde que se prove, né, que existia aí uma relação que dê direito aí neste adultério o compartilhamento de algum bem. E por fim, a família eudemonista. O que é eudemonista? É uma palavra que significa buscar uma vida plena e feliz. Ou seja, é um conceito moderno direcionado às famílias que buscam a realização de seus membros. O afeto ele é recíproco, o respeito é mútuo, né? Independente se é adotado ou biológico, esses filhos vão ser amados e cada um tem um direito de viver o seu desejo de se realizar. Então, alguns tipos de famílias parecem se misturar, né? Qualquer família poderia ter essa ideia eudemonista, né? Onde é assim, olha, meu filho, nós te amamos, independente de ser adotado ou não. Os filhos amam os pais e aí cada um respeita a forma de encontrar a felicidade de cada um. Agora, o próximo tópico é o papel da família. Eu trago aqui algumas reflexões retiradas daquele teórico que eu usei para explicar a fase de desenvolvimento infantil, um deles, né, que foi o Donald Winnicott, e que estudou muito sobre essa questão do desenvolvimento infantil. E aí ele atrelou muitas questões sobre a família. Bem, qual é o papel da família? Nossa, são vários, né? Se cada um aqui pensar qual é o papel da família. E quando a gente fala em família, fala do pai, da mãe, dos filhos também, não é? A relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Embora esses pais tomam o centro da relação, porque não se pode esperar das crianças, né, e de alguns adolescentes, assim, que eles assumam algum compromisso, uma responsabilidade para com os pais. Bem, no campo da estruturação da família, estes pais devem proporcionar o atendimento das necessidades básicas de seus membros, né? Que necessidades são essas? Bem, seriam de natureza física, social e afetiva. Aí esse teórico chamado Winnicott, no seu livro, há um livro muito interessante dele, que é Conversando com os Pais, né? A quem interessar, vai na internet, põe o nome desse título aí, Conversando com os Pais, vai aparecer o nome Winnicott, que começa com W, né? Se fosse a portuguesar o nome ficaria Winnicott, com 2 T's no final. Ele diz lá que existem duas coisas diferentes. Uma coisa é uma tendência inata do bebê e outra coisa é o lar que esses pais proporcionam a este bebê. Então, a interação entre essas questões do bebê inato é aquilo que é próprio, é uma coisa bastante orgânica, digamos assim, desse bebê, né? E o lar é o ambiente que esses pais estão proporcionando a essa criança. É nessa interação, né, que a gente vai entender de que forma poderia ser melhor proporcionado aí a essa criança uma relação familiar saudável para o seu desenvolvimento. Bem, em relação às necessidades físicas, né, o autor, lá o Winnicott, vai falar da questão da sobrevivência, que é dar abrigo, né, você tem um lar, uma casa, dar uma sensação de segurança, né, e de alimento. Isso são necessidades físicas que os filhos precisam. No tocante à questão, a necessidades social e afetiva, isso tem a ver com o desenvolvimento emocional e de aprendizagem, né, das crianças, que contribuem em conjunto, né, as necessidades física, social e afetiva contribuem em conjunto para a criação da identidade, quem eu sou, né? Essas crianças, esses adolescentes vão entender quem eu sou,
né? Esse eu sou vai depender muito dessa relação familiar, onde os pais estão ali afirmando que aquela criança é um ser amado, é um ser de qualidades, é um ser bem-vindo, independente de ser biológico ou adotado. Porque quando a gente fala em constituição familiar, o que prevalece o afeto, o amor, né? Não mais essa ideia se é do sangue ou se não é, né? Essa função aí veio para ajudar na vida econômica da família, não é isso. A família hoje em dia, mais do que tudo, nesse momento contemporâneo de tantas crises, né, de valores culturais, de problemas econômicos, de adoecimento, o que vale é o amor, o respeito, porque isso solidifica a base familiar. Então os pais devem proporcionar, né, com o atendimento dessas necessidades física, social e afetiva, uma construção de uma identidade sadia, o sentimento de individualidade, porque assim, eu sou um ser, né, que tem características próprias, que tem um potencial próprio, né? Essa individualidade não tem a ver com egoísmo, não. O sentimento de pertencimento, eu pertenço à minha família, eu tenho referencial de pai e mãe, ou quem exerce a função de pai e mãe, vamos relembrar isso, né? Eu me sinto amparado, eu tenho uma proteção, eu sou pertencente a esta família. Isto proporciona o que? Famílias saudáveis ou funcionais, né? Existe uma autora aí, ela é psicopedagoga, eu acredito, chamada Rosa Maria Macedo. Ela criou o livro A Família Diante das Dificuldades Escolares de Seus Filhos. É um livro de 1994. Ela diz que um ambiente acolhedor, né, que a família deve proporcionar um ambiente acolhedor. Continente, o que é continente? É muito amplo, né? É aquilo, imagine, é um oceano enorme, né, capaz de não se abalar com pequenas coisas. Também continente, né? Ou seja, os pais devem ser capazes de abraçar seus filhos em todas as suas angústias sem desmoronar, estar firme, né? Entender que aqueles problemas daquelas crianças ali, né, eles podem ser resolvidos, passar uma tranquilidade para essas crianças, mesmo que angustie os pais. Então, as relações entre os membros familiares devem ser caracterizadas como amorosas, carinhosas e leais. É isso que essa autora, Rosa Maria Macedo, vem propor. E aí, dessa forma, né, uma família nessas bases saudáveis, ela proporciona o crescimento dos seus membros. Cresce filhos, cresce pai, cresce mãe. Olha o reflexo para os pais, para aqueles pais que dão amor, que dão atenção, né? que passa aquela segurança, você é meu filho, você me pertence, eu estou com você, eu te apoio, né? Mesmo que os filhos apresentem ideias ou comportamentos que você acha desviante, você tem que ir com calma, entender por que aquela ideia, entender por que aquele comportamento, conversar, dialogar, para que o filho sinta, não, eu tenho um pai que me escuta, um pai que está preocupado comigo, que está tendo dificuldade aí em alguns momentos desse desenvolvimento infantil ou de adolescente. Isso proporciona uma família saudável. E quando a família não é muito saudável, ou seja, disfuncional, não funciona bem. Então, essa autora aí, a Rosa Maria Macedo, ela vem dizer que trata-se de um ambiente familiar que não unifica. Os relacionamentos têm características de muito ódio, relações de ódio, de culpa, de vingança. Existem pais e filhos que se relacionam dessa forma, com muitos conflitos, né, de muita agressão mútua, de muito desrespeito. E isso faz com que o crescimento desses membros sejam bloqueados. O desenvolvimento, a maturidade, a noção de respeito, né, a própria saúde ela é atingida e a família fica aí, de certa forma, desestruturada. Bem, falando-se de ambiente, que é um termo usado principalmente pelo Winnicott, né? O que é o ambiente, né? É proporcionar, né, uma condição para que o outro se desenvolva. Então, a qualidade desse ambiente, né, e das vivências
né, que acontece nesse ambiente, né, juntamente com os processos internos, né, de cada indivíduo em desenvolvimento, que vai produzir pessoas cada vez mais saudáveis, famílias mais saudáveis. Né? Então o Winnicott ele diz assim, que o suprimento ambiental fornece uma oportunidade para que ocorra o processo interno de crescimento, ou então impede que esse processo, né, aconteça. Ou seja, é a qualidade desse ambiente que vai suprir uma série de necessidades aí, que juntamente com questões internas de cada ser humano, pode resultar em uma família saudável, em sujeitos saudáveis ou não, né? Nessa família saudável ou essa família disfuncional, aí desestruturada. E essa questão do ambiente aí é proporcionada dentro do respeito, né? Havendo comunicação, né? Os pais e os filhos devem se comunicar. As regras e os limites devem ser estabelecidos e efetivados, né? Por exemplo, o pai e a mãe devem se organizar. Quais são as normas que vamos passar para os nossos filhos? Quais são os valores? Isso deve ser pensado, isso deve ser colocado num papel. Papai e mamãe pegam um caderninho, né? Coloca lá o caderno da relação familiar, um exemplo de título, né? Ou o caderno Elementos de uma Família Saudável, sei lá. Então é comunicação entre pais e filhos, entre marido e mulher, isso deve haver. Né? Muitos homens são muito fechados, não dialogam muito com suas esposas, também pode ter esposas assim, né? Mas eles devem sentar e conversar sobre como vamos criar nossos filhos, quais os valores que nós queremos, né? Que tipo de programa eles vão assistir ou não vão assistir, que tipo de música nós vamos ter dentro de casa ou não, como será o nosso comportamento, eu na função de pai, eu na função de mãe, como será o meu comportamento diante dos filhos, porque os filhos aprendem só observando, né? Existe um aprendizado que não precisa nem falar, mas sentido, observado. Então, regras e limites devem ser estabelecidas. Se tem horário para dormir, horário para dormir. Pode negociar? Pode negociar. Às vezes pode dormir um pouco mais tarde, outras horas o que comer, né? Vai comer o fast food, aquela comida que não é muito saudável, né? Quando? Só num passeio, no dia X, né? E vai comer, vamos fazer uma alimentação diária com legumes e frutas, né? Sucos, né? Pensar na saúde dos filhos, ensinar, né? E criar uma rotina dentro de casa. Os filhos precisam de rotina. Ensinar a forrar a própria cama, ensinar a cuidar do animal de estimação, não é? Obedecer às relações de poder de pai e mãe, né? Esses aspectos eles são muito importantes para constituir e manter a família. E isso aí, por mais simples que pareça, muita gente não consegue fazer. Muitos pais não fazem essa programação aí, né? Então, muitas vezes a gente não pensa nisso. A vida é tudo tão rápido, é tudo tão intenso que as pessoas só pensam, né? Muitas vezes em descansar, só pensam nos problemas, né? E aí ficam se desestruturando, é pai, é mãe, angustiados, com pensamentos negativos, sem saber o que fazer, é o filho doente, problemas na escola. Então, como mudar esse cenário? Bem, começa, né, você pai, você mãe, repensando aí, o que é que eu posso fazer para minha família ser mais feliz? Começa pela valorização do seu papel de pai, do seu papel de mãe, da organização da sua família, conversar mais, pouco a pouco com seus filhos, né? Dialogar. Os filhos quando crianças, eles só têm, né, que aceitar, né? Você não pode dizer para uma criança de 5 anos, por exemplo, né, se ela quer tomar banho. Não, você vai tomar banho porque é hora de tomar banho. Né? Você não pode, parece que esse pai e a mãe está tão carente dessa criança, desse amor dessa criança, que não quer contrariar, não quer frustrar. Não, a criança precisa sentir essa autoridade do pai que vai dar uma rotina e uma organização em suas vidas.
O pai tem que dizer, olha, é hora, ou a mãe, é hora de estudar a lição, a tarefa de casa. Isso tem que ser imposto, mesmo para os adolescentes, né? Essa criança, quando chegar na adolescência, vai dar talvez menos trabalho, com essa rotina aí criada dentro do ambiente familiar. Comer juntos, ter alguma reunião familiar onde cada um possa falar se está com algum problema, se quer alguma orientação, e se pai e mãe tem que vencer alguns obstáculos seus, né? Alguns obstáculos seus, porque a gente vê aí que os adolescentes surgiram aqui num momento social de maior liberdade de expressão, né? Enquanto que os pais muitas vezes vêm de épocas em que muita coisa era proibida até falar, como por exemplo sobre sexualidade, sobre morte, né, sobre o uso de drogas. Então tudo isso faz parte da vida, e com isso, né, essa reestruturação familiar evita o desespero de muitos pais, né? Evita o suicídio, né, que é um extremo, né, de pessoas que passam por muito tempo ali em estado de desespero, né, porque não se abre, não conversa, não dialoga, não fala de seus problemas, né, não tenta buscar um meio de solução. É claro que eu não estou falando da solução financeira, eu estou falando de uma solução emocional, porque mesmo com os problemas financeiros, olha, vamos pensar o seguinte: o problema financeiro vai existir estando vivo ou morto, não é verdade? O que é importante é estabelecer uma comunicação com quem deve, né? Explicando a sua situação real, né? Ou também explicando a situação real de papai e de mamãe com relação a seus filhos, do que o pai pode dar, do que mamãe pode dar, o que não pode dar nesse momento, que tem que esperar, não é? Então é saber lidar com momentos da vida. A vida, de certa forma, é longa, não é tão breve como muita gente diz, né? Depende de como você vive cada dia. Bem, então, uma família bem estruturada, né, ela requer algumas condições básicas, né? Como eu falei, é a distribuição de papéis. Quem faz o quê? Você não pode pegar um filho e dar a ele o papel de pai nem de mãe. Não. Filho é criança ou adolescente ou jovem adulto que tem um caminho a seguir, que tem um papel a cumprir, que tem um lugar. Essa troca de papel, essa troca de lugar não é saudável, porque você coloca no outro algo que não pertence a ele, que não é dele. Quando você carrega algo que não é seu, qual a consequência disso? Frustração, adoecimento, né? Então, determinadas atribuições devem ser dadas a quem de direito, né? E aí manter um clima de liberdade nessa família, um clima de respeito recíproco, né? Os adolescentes, eles começam a apresentar comportamentos bem diferenciados, né? Gostos diferenciados, é o rock, é estilos de cabelo, entendeu? Experienciar comportamentos diversos. E aí é importante que haja um respeito nisso e um diálogo para se ter uma família saudável. Então, um ambiente saudável é aquele que proporciona o quê? O pleno desenvolvimento, né, de cada um, o desenvolvimento das potencialidades de cada um integrante da família, né, para que desperte em cada um o prazer de viver, mesmo com todos esses dilemas financeiros aí, de valores que nós vivemos atualmente. E mesmo quem não tem problema financeiro passa por esses problemas familiares também. Não é o dinheiro que vai proporcionar uma família ser feliz. O dinheiro ajuda muito, mas a felicidade também depende desse sentimento de cada um ser respeitado, ser amado, não é? O dinheiro ajuda bastante, lógico. Que maravilha, desejo a todos muito dinheiro, muita riqueza. Devemos pensar assim, né? Há um versículo bíblico, né, para quem gosta da Bíblia, que diz que Deus é o dono do ouro e da prata, e os filhos são merecedores disso. Então, nós temos que desejar sim o melhor e não se sentir culpado por isso, por querer ter bens, por querer usufruir das melhores coisas, mas desde que você possa. Se não pode, tem que ter paciência e ser feliz com o que tem, e sempre ir em busca do melhor, né? Para que aí a gente não cause grandes prejuízos nesse processo aí de crescimento de cada membro da família. Bem,
apesar, né, de saber da imensa importância de um lar saudável, né, na verdade, nós temos que dizer que não existe um lar perfeito em lugar nenhum do mundo, nem família perfeita ou ideal. Por quê? Porque nós somos humanos, e humanos falhos. O humano constitutivamente possui uma falha, e é essa falha que produz o desejo para a gente ir em busca. O humano está sempre em processo de aprendizado, processo de transformação. No meu primeiro programa, eu falei da relação entre sociedade e a saúde emocional. E eu fui caracterizando épocas e épocas e os comportamentos humanos, né? Quem quiser ouvir esse programa está no YouTube. Então você vai lá entender que cada época foi surgindo transformações na vida social que impactou na forma de ser de cada um. E a gente aprende com algumas coisas, se identifica com algumas coisas, é afetado por alguns processos de desenvolvimento, como por exemplo, nós estamos vivendo a era da informação, a era digital, onde tudo é imediato. E aí vem as fake news. O que é as fake news? As falsas notícias causam sérios problemas. É que nem um problema da comunicação errada. Problemas de comunicação podem gerar danos. Problema de uma vírgula na escrita pode gerar entendimentos totalmente contrários. Então, nós temos que entender que nada é perfeito, que é possível errar. Nós temos que nos perdoar e perdoar o outro, e entender que não se trata, né, de ser mal, mas de ser influenciado por um contexto. Então não tem família perfeita, não tem nada perfeito, não existe a perfeição. Se tudo fosse perfeito, tudo estava saciado, e como seria essa vida? Bem, então é importante satisfazer à medida do possível as necessidades dos nossos filhos, né? Sabendo que não vai nunca alcançar o ideal, tá, papai e mamãe? Não terá esse ideal, coloque isso na cabeça, não se sinta culpado por não dar o melhor que você queria, porque a gente dá o que pode e nós temos que andar com os pés no chão e não viver amargurado nem sofrendo por isso. E você também se cuidar. Papai e mamãe tem que se cuidar também, né? Tem que ter seu tempo de estar juntos, de sair sozinhos, de apreciar uma paisagem, né, de ouvir uma música juntos, né? E os filhos, e aquele momento com os filhos também. E os filhos também têm suas privacidades que devem ser respeitadas, né? O filho tem lá, ele escreve alguma coisa, é o diário, sei lá o que, ele respeita, não vai lá, né? Tudo é uma questão de diálogo. Então, esse crescimento de cada um vai ter seus deslizes também. Não existe essa fórmula mágica de criar lá o bebezinho, a criança, né, de forma perfeita, né? E o que acontece? Os nossos sintomas de adoecimento, alguns sintomas de comportamento, eles vêm revelar, né, que há algo que eu não estou dando conta na minha vida, na minha família. O sintoma serve para dar um sinal de que é preciso falar sobre algo. Como o Winnicott diz no livro chamado A Criança e Seu Mundo, a natureza forneceu, né, o sintoma assim como uma forma de defesa contra a angústia e aquelas coisas que são intoleráveis. E aí, o sintoma em si não é o maior problema. O sintoma ele é um pedido de ajuda, né? Uma criança que está com febre, alguém que sofre com muita dor de cabeça, aí vai para médico, o médico, olha, procura relaxar, né? A criança ou adolescente que está sempre fazendo xixi à noite, né? Aquela criança ou adolescente que está rejeitando sempre muitos alimentos, que tem problemas de aprendizagem, que tem gagueira e outras coisas, é um sintoma de que é preciso ouvir aquela criança em terapia, é preciso ouvir esses pais para entender o que está acontecendo nessa família. E outra coisa importante para finalizar esse tópico é falar da questão da educação. Olha só, educação, os pais não podem jogar para a escola o papel de educar os seus filhos dentro daquilo que é papel da família. A escola ela vai escolarizar, né? Ela vai
proporcionar o aprendizado de conhecimentos importantíssimos advindos da ciência, né, para a construção, o desenvolvimento dessa criança. Agora veja bem, um professor tem 20, 30, 40, 50, até 60 alunos. Eu fui professor, sei como é isso. E encontra uma série de dificuldades para educá-los, escolarizá-los. Agora imagine um pai que tem 2 filhos, uma mãe que tem 2 filhos e não consegue educar esses filhos. Não consegue dizer como ele deve se comportar à mesa, não consegue dizer como ele deve se relacionar com as pessoas, a questão do respeito, boa noite, boa tarde. Não consegue ensinar esses filhos quando eles devem ficar calados, observar. Então, essa dificuldade aí dos pais de ensinar os seus filhos, principalmente o respeito, é trágica. Não se deve esperar que a escola faça isso. A escola quer alunos que tenham a noção de respeito, que os pais já tenham ensinado que a escola é um ambiente de aprendizado, que a escola é um lugar de interação social, entre amigos, que faz parte das coisas boas da vida, a relação com o outro, a troca, de construir amizade, de ter afeto, de se identificar, de construir novas ideias de profissão, um processo de identificação na adolescência. Então essas conversas os pais devem desde cedo já levar para seus filhos, para que os professores tenham pelo menos um alicerce ali já construído para que se proporcione o processo de ensino-aprendizado da melhor forma. Então, esses pais que muitas vezes ficam submissos aos filhos não contribuem muito para esse processo educacional. Eles são os que mais repassam para a escola a responsabilidade de educar seus filhos. Então, é preciso ter firmeza, uma autoridade sem punição de violência. A mãe ou o pai, ao falar com o filho de forma autoritária, põe a mão no ombro, olha nos olhos, de uma forma calma e segura, dá a regra para o filho, como ele deve se comportar, que o que ele fez não foi correto, foi desrespeitoso por conta disso. Agora, os pais eles têm uma representação de figura de autoridade, de lei, e muitos jovens no mundo não estão mais respeitando lei nem figura de autoridade, porque o exemplo de autoridade de casa foi falho. Se eu não tenho dentro de casa uma imagem de respeito diante de uma figura de autoridade, como eu vou respeitar a polícia, um juiz, uma pessoa de maior, um idoso, Aí é complicado. Então é importante que os pais busquem se enriquecer de conhecimento, que é o que eu estou fazendo aqui, levando à sociedade conhecimento da psicologia, que nós sabemos que não tem psicólogo para todo mundo no serviço público de saúde. Então, espero estar contribuindo para esse aprendizado, porque não existe personal pai nem personal mãe. Ou o pai e a mãe assumem essa função, porque delegar para um que não é pai nem mãe, que não quer essa função, aí complica tudo. A gente tem o personal lá, trainer, o professor da educação física, que ele está competente para aquela função, mas encontrar alguém que assuma os nossos filhos, bem, isso aí está difícil. O nosso próximo e último tópico, eu vou comentar o tópico 5 sobre problemas comuns nas famílias e problemas de intervenção penal. Bem, que problemas comuns são esses familiares? Olha, existem vários, Então eu coloquei aqui como primeiro problemas na divisão de tarefas domésticas. É comum que a mãe fique com todas as tarefas domésticas, sobrecarregada, mesmo que seja do lar, ou que trabalhe fora, ou que cuide de crianças pequenas, ou que compartilha com os filhos, mas às vezes é um filho que faz bem feito, é outro que faz bem feito, é um que assume tudo. Às vezes o pai faz também as tarefas, ou as tarefas não estão bem divididas, aí isso pode ser um motivo.
Um outro problema comum familiar pode ser também a questão da traição conjugal por algum problema aí nesta relação, né? E isso pode causar uma desestruturação ali na família, né? Sendo importante que o casal mantenha uma comunicação sobre seus problemas, né? Que seja tipo jogo aberto, né? Para que se evite determinadas situações aí complicadas que atingem toda a família. Existem aqueles problemas que têm a ver com o trabalho, que afeta toda a família, seja o desemprego, seja o excesso de trabalho, que não dá muita atenção ou passa muito pouco tempo com seus filhos, né? Embora o casal pode até trabalhar, mas deve colocar na sua agenda momentos em que essa família se encontrem, né? Compartilhe de situações agradáveis. Tem os problemas com os vizinhos, né? Vizinhos que colocam som alto, né? Que não respeitam muito os outros vizinhos, né? Vizinhos que têm um ambiente muito sujo na porta de casa, isso atrai insetos, etc., né? Existem problemas com relação à indisciplina de alguns filhos, né? Que causa aos pais muita dor de cabeça, seja indisciplina na escola ou mesmo dentro de casa, né? Que é uma dificuldade de colocar determinadas normas de comportamento para esses filhos, e até pais, né? Ou mãe ou pai, né? Que em decorrência de algum problema emocional ou do uso de álcool ou droga, né? Cause aí algum problema familiar, né? Tem os problemas financeiros, né? Muito comum, que desestrutura ali a família, né? Problemas alimentares, quando a família não tem um hábito muito saudável ou algum membro dessa família não tem hábitos muito saudáveis de alimentação ou de condições de higiene, né? Problemas de falta de ordem dentro de casa, como eu falei, né? A ordem vinda desses pais ou os próprios filhos, eles não obedecem essas ordens aí dos pais, ou a toda a família ela não tem uma ordem, uma rotina, uma divisão de tarefas, né? E tem também aqueles problemas muito comuns familiares, que são as decepções e as ofensas, né? De um ficar ofendido com o outro, de falar mal um do outro, de não compreender o outro, do outro falar por impulso, né? De guardar, ao invés de comentar que foi ofendido com aquela palavra ali. Então, esses problemas familiares comuns, né, que acontecem sempre, eles deveriam ser utilizados como forma de amadurecimento, né, uma reflexão de como resolver tudo isso, de como lidar com essas questões. É claro que, como eu falei, não existe família perfeita, não há relacionamento perfeito, mas que tudo sirva de aprendizado e que o perdão, a segunda oportunidade exista, mas que também exista a consciência de que você deve dar-se o respeito, né? E exigir desse outro também o respeito. Também há limites, né? Há pessoas que são mais difíceis nessa questão, né? Da relação um com o outro. Com relação aos problemas de intervenção penal, eu me refiro a situações em que é preciso a intervenção da lei, né? Porque se refere a crimes que acontecem dentro do lar. Por exemplo, iniciando aqui o crime de pedofilia. Bem, vamos separar uma coisa aqui. Uma coisa é o sujeito ser pedófilo ou pedófila, que é uma doença, né, da personalidade, em que a pessoa ficou fixada numa fase aí da infância e que só sente atração sexual por criancinhas, né, de 0 a 12 anos, né? Tem alguns que é só de criança de 0 a 6 meses. Geralmente são pessoas que sofreram algum trauma, alguma situação aí na sua infância e passam a repetir isso, né? Para isso devem ser tratadas. Nem todos os pedófilos, né, eles vão cometer o crime de abuso sexual, que isso fique bem frisado. Nem todo pedófilo vai cometer um crime de abusar sexualmente uma criança, né? Outros sim irão. Qual a diferença aí? Bem, abuso sexual de menores é o crime, né? Acariciar a criança
de forma libidinosa, né, até chegar à consumação do ato sexual. E aí o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, tem vários artigos aí, o 217A, o 218, em que diz que essa prática de conjunção carnal, de ato libidinoso com menor de 14 anos é crime, né? E principalmente se for se essa criança, né, até 14 anos, que ele já aumenta aí essa ideia de criança, se tem alguma enfermidade ou deficiência mental, né? E se caso a vítima, a depender dos danos sofridos, que pode chegar até a morte, a pena, né, contra o criminoso, ela vai ser cada vez maior, podendo chegar a 30 anos. Né? Então, assim, que fique bem claro que o pedófilo é uma patologia. Nem todo pedófilo vai cometer o crime de abuso sexual. Né? Alguns teóricos dizem que há pessoas que cometem crime de abuso sexual contra crianças, contra menores, e nem por isso eles são pedófilos. Né? Por alguma ocasião, esse adulto aí aliciou uma criança, né? Um adolescente até 14 anos, cometeu o crime de pedofilia, mas ele não é pedófilo. Já existem alguns teóricos que dizem, não, todos que cometer abuso sexual contra criança e adolescente é pedófilo. Bem, eu compartilho dos teóricos que dizem que não é toda pessoa que abusa de uma criança que é pedófilo. Para ser pedófilo, isso tem que ser comprovado com laudo, né, psicológico, psiquiátrico, se aquilo é a preferência, tá? Então, isso aí tem que ser denunciado. A maior parte desses crimes de pedofilia acontece dentro de casa por algum parente. Então, se alguém desconfia de uma prática, de alguém ser pedófilo, busque ajuda, né? Busque ajuda. Ou uma pessoa que você confia, mas que confia mesmo, que de repente você se abre para alguém que vai olhar para você como se você fosse a pior pessoa do mundo, né? Então, você pode ser a pior pessoa do mundo se você estupra uma criança, logicamente, né? E principalmente se a mata. Mas se você tem consciência do seu problema, procure uma ajuda. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, né? Não que você seja um louco, mas que você tem um problema em sua estrutura de personalidade que precisa de tratamento, né? Para que você trabalhe isso para ver se consegue sair dessa fixação aí da infância, né? E as pessoas ali, alguém que você confia, né, que possa te ajudar, te orientar, ou você mesmo ir em busca. Bem, violência doméstica é um outro problema de intervenção da justiça. Existem várias formas de violência doméstica e ela pode ser praticada por qualquer membro que esteja naquele ambiente familiar. Pode ser os pais com os filhos, né? Pode ser o genro, né? Pode ser a sogra, pode ser o primo. Isso é violência doméstica, né? E ela pode ser física, né? As agressões, o tapa. Sabe uma brincadeira de tapinha constante? Passou, dá um tapinha na cabeça, dá um cascudozinho, né? Um tapinha nas nádegas. Isso de forma muito frequente é a violência doméstica. Tem crianças que sofrem muito a violência doméstica. Qualquer coisa é um tapa, é um cascudo, né? Qualquer coisa esse adulto transfere todas as suas decepções para aquela criança. É uma criança que vive apanhando. Isso é violência doméstica e tem que ser denunciado no conselho tutelar, por exemplo, a polícia, né? Existe a forma de violência psicológica, que é quando uma pessoa na família está sofrendo aí todo tipo de discriminação, né? Todo tipo de humilhação, seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja a filha, né? Qualquer um que faz parte, a sogra, a avó, né? Existe a violência sexual, que é quando, por exemplo, a mulher é obrigada a ter relacionamento sexual com seu marido por imposição dele. E isso é um outro tipo de violência que é também passível de denúncia, né? Existe também essa questão patrimonial e moral, né?
que tem a ver com a questão da imposição de vender um bem, por exemplo, de se fazer de um bem, seja o filho, seja a mulher, seja o esposo, alguém, olha, vamos vender isso aí, você tem que fazer isso, né? E às vezes a pessoa não quer e ela é levada a isso, né? E a moral tem muito a ver com essa psicológica que eu falei. Também a violência doméstica, isso inclui aí o abuso sexual, né, de menores, os maus tratos em relação aos idosos, também é uma violência doméstica. Quantas pessoas têm, né, às vezes idosos em casa, esses idosos eles sofrem uma regressão, é como se eles tornassem crianças, né? Então eles não conseguem ter certos discernimentos, né? Eles repetem comportamentos, eles não entendem certas coisas e muita gente perde a paciência e maltrata. Então isso também é um problema familiar, né, que merece a intervenção jurídica. Aí. Existe aqui importante falar a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei de 2006, e a Maria da Penha, ela sofreu aí bastante com o marido, né, e que bom que ela, através do seu sofrimento, trouxe para a sociedade uma forma de combater. Então, qualquer vizinho, qualquer pessoa que sabe de uma violência, pode ligar para a polícia e se instruir como agir. A outra forma de problemas, né, de intervenção penal, que eu mencionei aqui, é o infanticídio. Gente, o que é o infanticídio? O infanticídio é diferente de homicídio. Como assim? Infanticídio é a morte de bebê pela própria mãe, decorrente do seu estado puerperal. A mamãe teve o filho e se encontra em um estado psicológico tão abalado que ela quer se ver livre daquela criança, tá? Então, infanticídio é crime só cometido por mãe. É uma conduta que está lá no Código Penal, né, que pode ter detenção de 2 a 6 anos. Porém, é importante que essa mãe, né, que está aí, toda mãe quando passa por esse processo de gestação, ela altera toda a sua emoção, né? O estado emocional fica alterado, seus hormônios, né? Essas questões físicas e psíquicas, né, transformam esse estado aí desse ser humano à mãe. E se esse crime é cometido, né, por esse impulso de desorganização e que muitas vezes ela nem sabe muito bem o que está fazendo, e eu estou falando com propriedade, né? A mãe que comete o infanticídio, ela está num estado alterado da sua consciência, ela não tem plena consciência de que ela está matando o seu próprio filho. E isso é um atenuante para essa própria mãe, né? É importante passar por um laudo psiquiátrico para comprovar esse abalo psíquico da mãe, né? Para que ela seja realmente enquadrada no crime de infanticídio. Porém, a depender desse estado aí, essa pena ela pode ficar livre, porque há mães que ela sai realmente, né, da realidade. Então, foi um momento assim, ela não teve, digamos assim, não foi de propósito, não foi planejado, foi diante de uma condição especial, né, que levou a um estado patológico. E o último aqui que eu quero enfatizar, um problema familiar que pode ser o cárcere privado, que é quando alguém é preso dentro de casa, né? O marido prende a mulher prende o marido, alguém prende o próprio filho, né? Tirando dessa pessoa o seu direito de liberdade individual. Ou seja, o artigo 148 do Código Penal brasileiro diz que privar alguém de sua liberdade pelo menor tempo que seja, né? E se for sequestro, né, pior ainda, é punível com reclusão de 1 a 3 anos. Então ninguém pode viver preso, né? Adoece, né, a sua liberdade individual. Então ninguém pode dizer, olha, mas quando eu digo preso, é preso mesmo, né? De vez em quando os jornais aí noticiam que alguém passou 10 anos preso em algum lugar, dentro de casa, né, no porão, etc. e tal. Bem, pessoal, aqui eu concluo o nosso programa de hoje.
E, em resumo, o que eu quis trazer hoje para a nossa reflexão é que, seja qual for a configuração familiar, o formato de família, que para muitos pode ser muito difícil aceitar, né? Essas diferentes constituições familiares, pense o seguinte: ali existe amor. Se existe amor, acalma o seu coração, tá? Porque não existe configuração familiar perfeita, né? Essa configuração familiar constituída por pai e mãe apresenta famílias desestruturadas, tal como qualquer outra família, né? Qualquer outra família pode ter desestruturação. Isso aí não se relaciona pelo fato da família ser dessas famílias que eu apresentei, né? Que é constituída pelo pai e a mãe, ou só por um pai, ou só por uma mãe, né? Casais homoafetivos, independe, todas vão passar por problemas, mas se houver que o afeto, que o amor seja a base dessas famílias, porque é isso que produz a saúde daquela unidade familiar. Então vamos reduzir aí os nossos preconceitos, né? Vamos conhecer, né, essas outras famílias, ver o que tem nelas, que tem na sua, né? O que tem de bom, o que tem de diferente, o que tem de ruim, e aí a gente vai poder refletir que nada é perfeito, que o processo de mudança ele existe, que a gente não pode negar, mas que tem que se proteger como? Né? Proteger a família através desse amor, desse respeito mútuo. Fico por aqui e encontro vocês na próxima semana, entre 10 e 11 horas da manhã, na sexta-feira, aqui na Rádio Cristal FM. Até lá!